Isso faz com que ela fique mais fácil de quebrar, de lisar, ou com que ela envelheça muito rápido, a gente pode dizer assim. Então, duas coisas acontecem na doença falciforme. As células envelhecem muito rápido, e aí, envelhecendo muito rápido, elas vão ser destruídas mais rapidamente, porque o nosso corpo vai lá e pega aquelas células que já estão velhas e eles destroem ela para poder fazer nova, naquele processo que eu tinha explicado. Mas ao mesmo tempo a gente também tem muita perda dessas células dentro dos vasos sanguíneos também, elas se rompem lá dentro. Então isso causa uma anemia, que basicamente é a perda de célula vermelha daquele indivíduo. E com esse processo, a gente tem o nome de anemia falciforme, mas que é uma doença que tem dois sinais muito importantes, que são as crises por pequenos processos isquêmicos e também a anemia em função desse envelhecimento precoce e dessa perda de célula vermelha. Só para ver se eu entendi, claro. Vamos imaginar a hemácia como sendo uma garrafa PET. Legal. Né? Que eu vou poder colocar ali dentro meu oxigênio e não uma refrigerante. Se de repente eu pego aquela garrafa PET, acho que isso deve ter acontecido com muitos dos nossos alunos aí que estão assistindo, e coloco perto do calor, a garrafa PET ela detona o formato. Uhum. Se ela detona o formato, ela já não vai caber direito na geladeira, ela já não vai ficar em pé certinho em cima da pia, exatamente. Ela já não vai caber no engradado. Então, quer dizer, ela vai perder o volume interno dela, vai ficar com o casco todo deformado, então não vai passar onde deveria passar. Exato. E proporcionalmente, dependendo do calor, vai até quebrar. Né? Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Para você ter uma ideia, uma célula vermelha, quando ela é produzida, que ela sai da medula óssea, ela dura, normalmente, 120 dias. Tá? Então, no indivíduo que tem essa doença, ela pode chegar a durar só 2 semanas. Ou seja, ele tem um processo de perda de células vermelhas muito mais acelerado. E aí ele também tem um processo de eritropoiese, que é a formação do sangue, mais acelerado também. Porque ele está precisando. Por quê? Porque ele não está em homeostase. Então ele tem que produzir mais célula vermelha e isso tem que ser um pouco mais rápido porque ele tem uma doença que causa anemia. Então, no caso, essa produção mais rápida de sangue que a gente viu que tá tudo bem equilibradinho, tudo certinho ali, funcionando perfeito no indivíduo que não tem essa anemia. Isso. No caso do indivíduo que tem, essa produção mais rápida, ela acaba desencadeando que no organismo dele causa alguma... Você já falou das dores e tudo que a anemia causa, mas do ponto de vista hematopoiese, o que a anemia falciforme causa no indivíduo? Bom, tem 2 coisas que são mais chave nesse processo, especificamente falando da hematopoiese desses indivíduos. Primeiro, que a eritropoiese, quando eu falo de eritropoiese, então é dividindo a hematopoiese na série vermelha, que a gente chama, na parte de célula das hemácias. A eritropoiese, ela é acelerada. Isso faz com que a medula, o rim tá lá assim, ó, liberando eritropoetina, porque tá faltando célula vermelha. E aí a medula óssea pega e fala, poxa, eu tenho que correr aqui, eu preciso fazer mais hemácia. Só que ela não consegue maturar, ou seja, a célula pegar e sair daquela fase de célula tronco, que é uma célula diferente, até chegar naquela célula que vira o disquinho que eu falei. Entendeu? Ela não consegue fazer isso a tempo. Então ela começa a liberar na corrente sanguínea, ou seja, a célula sai da medula óssea e vai pro sangue, pro tecido, sem se formar adequadamente. Então o indivíduo que tem anemia falciforme, ele tem tanto as células vermelhas normais circulando, quanto células que ainda são imaturas, ou seja, que não desenvolve o papel dela corretamente de distribuir oxigênio no corpo. Então eles têm células que ainda não se tornaram o disquinho que é a hemácia propriamente dita, né? Então esse é um ponto. Eles têm uma aceleração da eritropoiese. Outro ponto também que acontece é que parte das células que vai se transformar nas células vermelhas, antes delas se transformarem nas células vermelhas, enquanto elas ainda estão se diferenciando, elas morrem dentro da medula. Então, parte dessas células, aquele processo que eu falei, que acontece da polimerização da hemoglobina, que acontece no sangue do indivíduo que tem anemia falciforme, ele pode acontecer antes mesmo dessas células saírem da medula óssea.
E quando isso acontece, essas células morrem dentro da medula óssea. Isso desencadeia uma série de problemas, inclusive um atraso naquela quantidade de célula vermelha que tinha que ter, ou seja, a homeostase ela não é alcançada. E um outro fator que essas células morrendo ali na medula óssea, a gente tem a liberação de conteúdo intracelular, ou seja, de proteínas e de DNA e de coisas que estavam dentro da célula, elas vão para fora da célula, dentro da medula óssea. Quando isso acontece, aquele órgão ele fica inflamado. A gente chama de inflamação quando as células brancas, essa parte, a série branca do sangue, elas têm que agir porque tem alguma coisa estranha acontecendo no nosso corpo.